Boa noite a todos e a todas. Vamos começar mais um Giro da Semana. E por enquanto eu vou começar sozinho aqui, enquanto o jogo vai entrando aí no decorrer da live aí, já que o jogo tá aí na questão da campanha direto aí, tentando construir a vitória do campo popular. Pois bem, pessoal, o que nós temos para hoje assim, ó, no Giro da Semana? São 7 itens aqui, que é bem significativo. Um dos itens interessantes, que é o primeiro aqui, que é o mais chamativo que tem, que o Bolsonaro simplesmente ele declarou: acabei com a Lava Jato. Isso para nós já sabíamos, obviamente, né? Obviamente que essa era a intenção, mas nós não podemos esquecer do eleitoral em 2018, os membros da Lava Jato, né? O juiz Sérgio Moro, o Dallagnol e tantos outros, eles simplesmente declararam publicamente que o Haddad não poderia vencer, porque o Haddad iria terminar com a Lava Jato. Os lavajatistas falaram isso, aqueles que apoiavam a Lava Jato, boa parte da grande mídia, né, todos eles ali apoiando a Lava Jato. O grande temor é que o Haddad, o PT, fosse acabar com o Lava Jato. Pois bem, para nossa surpresa, o dito, o Messias ganha as eleições, e bom, e agora ele simplesmente dá a declaração, a grande declaração: acabei com a Lava Jato. Então, essas foram as palavras do Messias, né? Não esquecendo que Messias não é nome de registro, tá? É um nome de batismo antes de 2018, lá no Rio Jordão, com um pastor picareta lá, que eu não me lembro o nome, né? Que batizou ele no Rio Jordão e deu um nome a ele de Messias. Não é nome de registro, tá? É nome de falcatrua mesmo. Então, o que nós temos aqui? Olha a declaração que o Messias, entre aspas, né? O Messias, é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer à imprensa maravilhosa, olha a imprensa maravilhosa que morre de medo dele, que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato. Palavras do Messias Bolsonaro, porque não tem mais corrupção no governo. Se não tem mais corrupção no governo, eu acabei com o Lava Jato. Olha que interessante aí o Messias, né? Muito bom, né? Acabei com o Lava Jato. Então ele continua dizendo: eu sei que isto não é virtude, é apenas obrigação. Uma obrigação minha ser honesto. Olha, o Messias disse: é apenas uma obrigação minha ser honesto. Se eu sou honesto, eu vou acabar com o Lava Jato, porque não tem mais corrupção no meu governo. Este é o Messias, né? E essa foi a declaração que ele deu num dos eventos aí durante essa semana que teve, né, em Brasília, e aonde ele vai lá para cima da imprensa, faz uma chacota, e ele afirma lá: eu não vou acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato. Ele só faltou dizer assim, ou melhor, só faltou perguntar para a imprensa: cadê o Moro? Cadê o Dallagnol? Ele só faltou fazer isso, né? Só isso ele faltou fazer, tá? Isto é, ele botou esta grande mídia podre no bolso. E essa grande mídia que está morrendo de medo do Bolsonaro. Não esquecendo, né, pessoal? A grande mídia não vai conseguir derrotar o Bolsonaro. Isso é um fato, tá? Isso está dado. Os partidos de direita, aquele que normalmente eu chamo dos cheirosos, dos limpinhos, dos perfumados, os perfumadinhos, né? Esses também não vão conseguir acabar com a Lava Jato, porque, ou melhor, com o governo, porque eles fazem parte do governo. Todos os projetos que estão sendo votados no Congresso Nacional hoje têm apoio dos partidos como o PSDB, tá?
O MDB, antigo PMDB, que trocaram o primeiro nome lá para tentar dar uma melhorada no partido, né? E, bom, o PP, os vários PS que tem por aí, né? Todos estão alinhados com o Bolsonaro. E hoje, ele está alinhado com o Centrão hoje. E estando alinhado com o Centrão, tá? Eles estão fechando a porta para todos os candidatos de direita tidos como mais palatáveis, né? Como o Dória, como o Luciano Huck da Globo, né? E alguns outros lá. O Bolsonaro fecha a porta para todos eles. Então, só quem pode derrotar o Bolsonaro nas urnas é o Lula. E mais ninguém pode derrotar o Bolsonaro nas urnas. Só o Lula é a esperança desse país. Não tem para ninguém. Infelizmente, nós não temos outras lideranças que sejam capazes de derrotar o Bolsonaro. Infelizmente, esta é uma dura realidade. Então, pessoal, vamos adiante. Tá? Passando dessa notícia para uma segunda notícia agora, interessante, né? Que obviamente que estão todas interligadas dentro dessa conjuntura, dentro desse processo que nós estamos vivendo aí no país, né? Que é o seguinte, essa semana o decano do STF, o Celso de Mello, né? Ele está se despedindo da corte. E aí está no encaminhamento na aposentadoria. Então, o Celso de Mello, ele tinha dado lá uma questão lá que o Bolsonaro devia depor presencialmente na Polícia Federal sobre a questão da interferência na Polícia Federal. Que ele tentou interferir principalmente na Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era para trocar o diretor da Polícia Federal, tá? Porque os antigos que estavam comandando a operação, né, estavam muito próximos de chegar nas falcatruas dos seus filhos lá no Rio de Janeiro, né? O que é vereador e o que é senador, um ou dois ou três, ou o raio que parta lá, naquelas pragas. Então, estava muito perto. Então, o Bolsonaro fez uma interferência na Polícia Federal, né? E, para nossa surpresa, nessa semana, o que vai acontecer? O Celso de Mello, que já tinha dado um parecer favorável, certo? Ele pegou e disse que não, o Bolsonaro tem que dar uma declaração presencial na Polícia Federal, um depoimento, tá? Não pode ser por escrito. E, para nossa surpresa, o Fux, que essa semana também assumiu a presidência do STF, né? O pegou e simplesmente passou por cima do Celso de Mello. Passou por cima, né? E disse que não, o presidente pode fazer uma declaração lá de punho lá, dizendo lá, pá, né, eu sou uma pessoa honesta, papapá, etc, 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 etc. Então, o Fux, ele já está dizendo ao que veio, a que veio o Fux, certo? Então, o que o atual presidente do STF está fazendo, e depois aqui nas próximas notícias eu vou comentar sobre isso, ele já está fazendo um grande acordo nacional com o STF, ou melhor, parte do STF, não é todo o STF que está alinhado com o Bolsonaro. Então, o que vai estar acontecendo agora, tá? O Fux já está protegendo o Bolsonaro. E depois a gente vai poder entender por que dessa proteção que ele está dando ao Bolsonaro, né? Dizendo para ele fazer apenas uma declaração de punho na Polícia Federal e não a declaração presencial como queria o Celso de Mello. Isto é, ele desrespeitou completamente a trajetória do decano do STF, completamente, tá? E passou por cima ali, não deu nenhuma consideração, né? Mesmo considerando que era a despedida do ex-colega, né? Interessante isso? Vamos adiante. Tem uma terceira agora, que é o seguinte. Bolsonaro mudou a relação com os poderes. E agora que nós vamos observar a relação que tem com a notícia anterior.
Vocês perceberam que na última semana o Bolsonaro, em relação ao STF, ele está mais queridinho? Ele teve, inclusive, uma reunião com alguns membros do STF, até para fazer aquela escolha do novo membro lá que vai entrar na vaga do Celso de Mello. Né? E aí foi parece que um final de tarde lá, olhando o jogo de futebol, tomando umas e outras, comendo, bebendo, enfim, tiveram uma confraternização bem diferente do Bolsonaro lá no início do ano, quando o STF foi para cima dele, dizendo que nós tinha que dar uma olhada nesse celular aí para ver se não tem alguma irregularidade. E ele foi para o cercadinho onde fica ali o seu gado, ali ao menos o gado mais radicalizado, né? E aí ele vai dizer o seguinte: acabou, porra, acabou, acabou, dando uma afronta ao STF. E agora eles estão reunidos com o STF lá, simplesmente todos eles juntos e misturados. Olha que interessante aí, juntos e misturado. Mas por quê? Porque o que está rolando aí nos bastidores é o seguinte, que o STF mandou dizer para o Bolsonaro, e aí na declaração da revista Veja, aqui que eles fizeram, né, que o Bolsonaro teria os seus filhos presos, por falcatrua, envolvendo lá a questão das fake news, que inclusive tem uma CPMI lá no Congresso Nacional, né? Então, aqui está dizendo aqui, auxiliares do Palácio do Planalto teriam recebido informação de que Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro poderiam ser alvo de uma ordem de prisão vinda do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele não está alinhado com o Bolsonaro. Não tem um alinhamento lá concreto e 100% com eles. Então, essa que é a grande questão aqui, tá? Então, por isso que o Bolsonaro, em relação ao STF, ele tá bem mansinho. Ele tá bem calminho. Bem mansinho, bem calminho. Pois bem, né, pessoal? O gado mais radicalizado, eles questionaram muito essa questão da aproximação do Bolsonaro com o STF lá. Tá? Inclusive ali alguns expoentes ali da grande mídia aí, que são alinhados com o Bolsonaro fizeram declarações públicas lá criticando essa postura dele com o STF, inclusive a indicação que eles fizeram, que o Bolsonaro está fazendo para a vaga do Celso de Mello, que eles estão achando que é uma indicação que não é o que o Bolsonaro prometeu, um terrivelmente evangélico. Não era a promessa que... Essa era a promessa que o Bolsonaro fez e, segundo ele, não está cumprindo. Dando aqui boa noite para nós, a Sônia Maria Teixeira. Boa noite, companheira Sônia, tudo bom? Então, o que nós temos aqui que é importante nós destacarmos? O gado que ele está questionando agora a postura do Bolsonaro. Não é por acaso que essa semana, e isso a gente tem que prestar atenção na estratégia que eles têm de ficar alimentando o gado ali, né? Dando um pasto ali, né? Digamos que um pasto assim, ó, meio, como é que eu diria, um pasto volumoso, assim, um pasto pompudo. Aí o que que faz? O que que faz? O vice-presidente Moro vai dar uma entrevista lá para uma rede TV estrangeira e ele vai falar das maravilhas e a honradez e da humanidade e da sinceridade e honestidade do Brilhante Ustra. Exatamente, o Brilhante Ustra, o assassino e o torturadores, né? Inclusive colocava ratos na vagina de mulheres grávidas na tortura que ele fazia. Pois bem, o vice-presidente, quando ele fez isso,
Quando ele fez isso, ele não está tentando pegar e dizer assim que está assim ó, falando algo importante para defender a memória do brilhante Ustra. Não, isso é só para alimentar o gado, é só para deixar o gado radicalizado, né? E aí, só ler mais um comentarinho aqui para depois terminar, fazer o meu comentário aqui. A Sônia, sou mãe do professor Ricardo Teixeira, meu colega, né? Meu colega lá da FAPA, que fizemos lá o pós, né? De História do Brasil Contemporâneo, que nós fizemos lá, eu e o colega Ricardo. Temos aqui o comentário de Roni. O Roni está dizendo para nós o seguinte: o capitão tem que fazer o script, senão vão puxar o tapete, sem dúvida nenhuma, Roni. Perfeito. Então, assim, ó, o que eu estava comentando, fazer o comentário, o Mourão foi escalado para largar essa pérola aí, para deixar o gado assim, oh, é verdade, fora comunista, fora PT, fora Lula, e aí deixa o gado bem alimentado. Outra que o Bolsonaro falou o seguinte: no dia 8 de outubro, né, se comemora o aniversário, não sei se dá para chamar de aniversário, né, se lembra a morte, a captura do Che Guevara, e no dia 9 de outubro, o seu assassinato, né? Então, o seu assassinato comandado, orientado pela CIA. E os soldados bolivianos o mataram, os soldados ligados à ditadura boliviana naquele período lá, 1967. 67. Então, e o Bolsonaro, depois, ele vai comemorar essa data. Oh, que legal, mataram lá o sanguinário e tudo mais. Mas isso, pessoal, era só para despistar o gado. Era só para dar o pasto mais pomposo para o gado, e o gado chegar e dizer assim, ó, oh, é verdade, fora os comunistas, fora a bandidagem, fora a ladruagem, isso e aquilo, e manteve o gado bem ocupadinho. E aí o gado vai para as redes sociais e eles ficam enlouquecidos nas redes sociais. Eles ficam enlouquecidos nas redes sociais. Enquanto isso, ele começa a fazer os acordos com o STF para que seus filhos não sejam presos. Olha que interessante, né? E esta tem sido a tônica do Bolsonaro esse tempo todo. Esse tempo todo. Tem coisas importantes na política, principalmente na questão econômica, que estão passando, ou melhor, passando a boiada, como eles gostam de dizer, né? E na outra parte, eles vão alimentando o gado. E o gado vai sendo alimentado com essas questões assim, oh, brilhante Ustra, oh, assassino do Che Guevara e tudo mais, etc. Isto é o alimento para o gado. Essa é a questão que a gente tem que observar. Vamos adiante? Agora aqui, o que nós temos? Tal. Aqui, na quarta notícia, são 7 notícias, uma notícia para cada dia da semana. Infelizmente, pessoal, nós atingimos aí no dia de ontem a marca de 150 mil mortes pela Covid-19. 150 mil mortos nós já atingimos. E o número de infectados no Brasil já ultrapassou a marca de 5 milhões de pessoas. Esta é a marca que já foi ultrapassada no Brasil de pessoas. Um número, sem dúvida nenhuma, muito elevado, né? Nós somos o segundo país do mundo com maior número de infectados e o maior número de mortes. Pois bem, só nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 740 mil casos diagnosticados e 559 falecimentos em decorrência da Covid-19. Apenas nas últimas 24 horas. Esses são os números. O número de 559 mil falecimentos
ele está bem abaixo do que a gente já tivemos aí, que passou de 1.000, inclusive de 1.500. Esta é a notícia boa? Sem dúvida nenhuma, que essa é a notícia boa. Mas mesmo assim, né, pessoal, são 559 pessoas morrendo por dia, na média. Então, não é uma questão assim de ser apenas números, né? Que nem disse o ex-presidente Lula numa declaração, ele afirmando que essas pessoas tinham famílias, essas pessoas tinham pais, mãe, filhos, primo, vizinho, tinham toda uma relação social. E essa pessoa, a Covid-19, lhe tirou a vida para sempre. E esta é a questão que assim que é o grave, que não é apenas números que a gente tem. Então, esta é a notícia ruim, que atingimos a marca de 150 mil mortes. Pois bem, depois nós temos, para ver como as coisas estão todas interligadas, né? Num evento em Brasília, o ministro interino, que ele já está interino aí, acho que há uns 6 meses, ele já está interino ali na pasta, que é um general, né? Um general, ele vai dizer que nem sabia o que era SUS, o que significava o termo SUS, Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Ô, ministro, Sistema Único de Saúde. Ô, general, Sistema Único de Saúde. É isso que significa. E aí vamos ver aqui com as palavras dele, o que ele realmente disse. Tá? Eu nem sabia o que era SUS. Eu passei minha vida sendo tratado em instituições públicas do Exército, né? E vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida. E compreendi, a partir daí que ele compreendeu, a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou. Eu nem sabia o que é. Pazuello em evento realizado no Ministério da Saúde nessa semana. Olha o nível que nós estamos, gente. O nível que nós estamos, que é um nível assim extraordinariamente de descaso por completo. Um descaso por completo. Então, essa é a notícia. Temos uma outra notícia agora, que é o seguinte, né? A sexta notícia! Uau! A sexta notícia que nós já temos aqui. Olha o título, que esse título é interessante, né? Quem diria que nós estaríamos falando sobre isso agora, o que eu vou comentar. Fazer um suspense assim, depois dos comerciais. Aí roda os comerciais lá de 30 minutos de comerciais, aí entra propaganda de carro, de sabão, de bebida, de blá, blá, blá. Aí depois de 30 minutos volta e aí o apresentador faz mais um comercial ainda, né? Não é o nosso caso aqui, não temos comerciais aqui. Pois bem, então, a caminho dos Estados Unidos. A caminho dos Estados Unidos. Quem está indo para os Estados Unidos? A caminho dos Estados Unidos. Quem está indo para os Estados Unidos, né? Pois bem, aqui a Sônia faz um comentário para nós agora, deixar mais um suspense agora, quem está indo embora para os Estados Unidos, né? As declarações de Bolsonaro e de seus ministros são um vexame público. Interna e externamente, é uma pérola atrás da outra. E aí, Sônia, eu lhe pergunto o seguinte, né? De onde é que eles tiraram essas criaturas? Será que essas criaturas estavam num sarcófago? E casualmente abriram e eles todos saíram de lá? Acho que pode ser também, né? Pode ser, tá num lugar tão misterioso assim, porque é incrível, né? Nós temos tantas criaturas que simplesmente apareceram de uma hora para outra aí, né? E a gente fica horrorizado. Pois bem, a caminho dos Estados Unidos. Quem está indo para os Estados Unidos? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele diz assim, eu vou embora. Eu não aguento mais isso aqui. Eu vou embora porque simplesmente não dá mais. Eu cansei dessa vida. Aí, isso que ele vai fazer.
Tá? Deixa eu só dar uma lidinha aqui que o Diogo entrou aqui, ó. Tá, o Diogo tá dizendo que não vai poder entrar aqui, que ele tá sem bateria, tá na rua, tá uma loucura. E o importante é ganhar as eleições, né? O Diogo, ó, vai firme aí e vamos ganhar essas eleições aí, cara. É isso que tá importando para nós. Deixa eu só fazer mais um esquema aqui, já estamos voltando. Vamos fazer aqui um suspense aqui, né? Vamos deixar um suspense no ar aqui, que é a questão aqui do Moro, né? Por que o Moro está indo embora para os Estados Unidos? Quem sabe? Não sei por quê. Vamos imaginar assim, ó. Ah, ele sempre sonhou em ir para os Estados Unidos. É, pode ser isso, né? Tipo assim, ó. Ah, eu quero morar perto da Disney. Será que é isso? Eu acho que deve ser, né? Eu vou morar perto da Disney lá. Disney é um lugar legal, né? E aí eu vou morar perto da Disney lá. Ah, deve ser isso, né? Por que as pessoas querem ir embora para os Estados Unidos? Além da Disney, a Nova York, a Estátua da Liberdade em Nova York. Já pensou tu ir em Nova York e visitar a Estátua da Liberdade? Que chique, hein? Passar em algumas ruas de Nova York, onde rodou alguns filmes ali, em São Francisco também, ó, que loucura. Ou ir lá no Texas, lá onde tinha lá os Faroeste e Java 4. Quem sabe? Será que é por isso que o Moro quer ir embora para os Estados Unidos? Ah, pode ser, né? Pode ser, por que não? Pode ser. Mas então, qual é a alegação que ele está dando? Por que ele quer ir embora para os Estados Unidos? Por que o Bonito quer ir embora para os Estados Unidos? Bonito, Vamos saber agora. Pois bem, ele está dizendo que ele não é mais convidado para palestra. Pô, mas olha aqui, ele não é convidado para palestra. Tadinho. Aí eu pergunto assim, será que os amigos foram embora? Será que os amigos partiram? Será que os amigos foram para o raio? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê o pessoal da Lava Jato? Cadê os empresários que apoiavam a Lava Jato? Cadê o velho da van? Cadê o velho da van que gostava de tirar foto com o Moro lá? Por que o velho da van não leva o Moro para dar palestra nas suas lojas? Sabe que o velho da van, ele tem, ou ele vai ter, é um projeto dele, né? 200 lojas espalhadas pelo país. Pois bem, o velho da van poderia contratar o Moro para dar palestra em cada... interessante. Em cada loja que ele tem espalhada pelo país, o velho da van tinha que contratar o Moro, porque, bom, são os parceiros, né? O velho da van é um cara que ficou muito feliz quando o Lula foi preso pelo Moro. Ele tocou foguetórios, tocou foguete, bebeu, comeu, encheu a cara, botou aviãozinho circular pelo o litoral, dizendo assim, Lula ladrão, verdade, o amigo do Moro, e agora não convida ele para palestra. Olha que lindo isso, que fofo. Abandonou os amigos, o amigo, o Moro foi abandonado. Olha aí que triste. Né? E tantos empresários. Eu pergunto assim, ó, por que a Globo não convida o Moro aí para fazer umas palestras aí? Levar o Moro no Jornal Nacional, dar uma palestra. O Moro, dá uma palestra para nós no Jornal Nacional aí. Mostra para nós como é que se caça bandido aí. Mostra para nós aí como é que se pega Lula aí. Mostra para nós. É de rede, é de tarrafa, é de linha. Como é que se pega, né? Eu devia explicar, né? Mas não. Ninguém quer saber do juiz Sérgio Moro mais. E aí ele tá triste. E aí ele quer agora ir embora do Brasil. Olha que interessante, né? Mas vamos continuar aqui. Tem mais aqui, tem mais ainda. Decisão de mudar-se. Decisão. Olhem aqui, né? Repetindo. Decisão de mudar-se para os Estados Unidos deve ao fato de ser um inimigo do poder. Como assim inimigo do poder? Se ele era o poder. Ele tinha o poder. Era tipo pelos poderes de Grayskull. Mais ou menos isso. Ele tinha o poder. Ele era o He-Man. E agora ele não é mais o He-Man.
Interessante isso. Ele não é mais o He-Man. Seguindo o barco aqui, tá? Inimigo do poder no Brasil, desde que rompeu com o Jair Bolsonaro e também de não ser mais convidado para palestras, segundo se informou o jornal O Valor Econômico, né? Então, mas assim, pessoal, qual é o resumo da ópera? O resumo da ópera. O Moro vai embora para os Estados Unidos porque este era o plano B, tá? Não, o plano B não, esse era o plano C. O plano A qual era? O plano A era ser presidente da República? Não vai rolar. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Não vai rolar por quê, velho? Porque tu é muito fraquinho. Entendeu? Tu é muito fraquinho, não tem condições. E os teus amigos estão tudo te abandonando, então presidente não vai rolar mais. E poderia ser também como, digamos, aí um prêmio de consolação. O que poderia ser? Poderia pegar e ser membro do STF agora, não é? Aí o Bolsonaro olhou pro Moro e disse, não, tu é traíra, velho, tu é daqueles que traem as pessoas, né? Não, então ficou fora. Então, o plano A e o plano B foi por água abaixo, morreu. Não deu mais o plano A e o plano B. E aí sobrou o plano C. E o plano C, que era, na verdade, uma coisa óbvia que a gente pode fazer uma dedução aqui. Uma dedução muito óbvia, não estou falando em provas, mas questões óbvias, é o seguinte. Plano C, ele vai embora para os Estados Unidos, ele vai ganhar uma bela de uma mansão na beira de uma praia, uma praia de frente para o Pacífico, com águas quentes, um lugar paradisíaco. E ele vai ganhar uma bela pensão vitalícia para o resto de sua vida. Quem é que vai dar mansão para ele? Quem é que vai pagar uma pensão vitalícia para ele? Como quem? Estou falando em questões óbvias aqui, né? O juiz Sérgio Moro não fez grandes favores para empresas estadunidenses? Ele não fez? Grandes favores para empresas estadunidenses? Ele fez, sim. Por quê? O juiz Sérgio Moro, esse infeliz, ele foi responsável por quebrar a nossa indústria. Ele foi responsável por fazer isso, quebrar a nossa indústria. Tá? A Petrobras hoje está sendo fatiada, vendida e sucateada por causa desse juiz e a sua turma da Lava Jato. Tá? Há empresas no Brasil como a Odebrecht e a própria AJBS, que nós conhecemos como Friboi, essas empresas extremamente competitivas no mercado internacional. A maior delas é a Petrobras, né? Uma empresa altamente competitiva no mercado nacional. Isto é, um entrave a Petrobras para as empresas do petróleo estadunidense, um entrave. Então, esse juiz ajudou a quebrar a nossa indústria, ajudou a destruir uma das maiores empresas de petróleo do mundo e dar o nosso pré-sal para os Estados Unidos. Vamos combinar, né? Esse juiz, ele fez um trabalho muito significativo para essas empresas. Um trabalho que essas empresas, pro resto da vida dele, vão olhar para essa figura e vão dizer, esse aí é o nosso bruxo. Esse é o nosso parceiro aí, né? A gente ganhou muito dinheiro com ele. E na contrapartida, o que é uma mansãozinha? O que é uma pensãozinha vitalícia aí de, sei lá, uma merreca. Lá, o que é 50 mil dólares por mês lá? Uma bobagem, uma coisa insignificante. Uma coisinha que qualquer jogador de basquete nos Estados Unidos ganha, né? Os mais ou menos lá. Então,
Este foi o prêmio de consolação que o Moro está ganhando e agora ele vai lá pegar o que possivelmente prometeram para ele. Coisas óbvias, né? Completamente óbvias. E agora, a última notícia que nós temos agora. E aí a Sônia está dizendo para nós aqui, será que não é um golpe para voltar e depois tentar a presidência como uma terceira oposição? Olha, até poderia ser, mas só que assim, ó, o campo de disputa dele, ou melhor, o eleitorado dele, Sônia, é a questão do Moro, é a questão do Bolsonaro. O eleitor é o mesmo, um eleitor radicalizado e fanático, tá? Porque as pessoas que admiram o Moro são de extrema direita. E as pessoas que admiram o Bolsonaro são de extrema direita. Não sei se estás lembrada que quando o Moro rompeu com o Bolsonaro, tinha uma manifestação. Agora não vou me recordar se era Curitiba, onde é que tinha uma manifestação, e que tinha pessoas do Moro de um lado e pessoas do Bolsonaro do outro lado. Os apoiadores do Bolsonaro chamavam o Moro de traidor e os apoiadores do Moro chamavam o Bolsonaro de traidor. Então, o eleitorado é o mesmo eleitorado. Então, por isso que eu acho que ele não vai ter espaço. Eu acho que o Moro, ele morreu, mas pode ser uma estratégia ir para a geladeira e depois voltar? Até pode ser. Apesar que eu acho que a probabilidade é pouca que isso ocorra. Então, e agora nós temos a sétima notícia, né? Como nós estamos no período eleitoral, e esse período eleitoral ele vai poder dar uma demarcada no campo, né? E aí eu quero lembrar para vocês, né? Que muito se comentou sobre a questão da frente ampla. E nesta frente ampla, né, quando o Lula foi convidado, ele pegou e disse, não, eu não vou, para ter frente ampla tem que ter um programa, né? E um dos programas é o seguinte, é ser contra a agenda neoliberal do Bolsonaro. E aí, os grandes expoentes ali da frente ampla não queriam isso, porque os grandes meios de comunicação, eles não querem falar em agenda econômica, porque a agenda econômica do Bolsonaro interessa para eles. Esta agenda econômica do Bolsonaro é extremamente favorável aos grandes grupos econômicos desse país. Essa é a questão, tá? Os outros partidos lá, outros partidos não tão sólidos na oposição, né? Eles não querem se posicionar na questão da agenda econômica, na questão das reformas, né? Que o Bolsonaro fala aí, em tirar programas sociais e criar outros programas sociais, eles não querem discutir. Então, esta frente ampla ela acabou não indo para frente por causa disso. Mas só que o Lula ele lançou uma frente ampla, só que ele não falou o nome de frente ampla e isso é uma interpretação que eu estou fazendo. Por quê? Porque o Lula disse o seguinte, nessa eleição, todos os candidatos que forem contra o Bolsonaro terão o meu apoio. Vamos combinar que isso é uma frente ampla. Por quê? Todos que forem contra o Bolsonaro nesta eleição são contra por causa da agenda econômica, por causa da negligência com a questão da pandemia, a negligência com as queimadas que está acontecendo e está devastando a natureza num dos lugares mais ricos no seu bioma no mundo, os lugares mais importantes que nós temos no mundo. Então, portanto, pessoal, olha o que está acontecendo assim. Nós temos, o governo está construindo uma agenda de destruição. E o Lula está dizendo, quem for contra esse governo vai ter o meu apoio. Na verdade, é o Lula que na questão prática está chamando aí a frente ampla. Essa que é a questão interessante para a gente possa observar. Pois bem, dentro desse contexto aqui, nós temos uma notícia que saiu essa semana, e agora, o que a gente tem que observar aqui? Que são os reais interesses
na política nessa eleição. E ele parte dos meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, que são o representante, não só o representante, mas fazem parte do grande capital econômico desse país, com relações com capital internacional também. Que é o seguinte: em São Paulo, a Record, o SBT e a Rede TV, eles não vão fazer debates sobre candidaturas a prefeitos em São Paulo. Eles disseram, não dá fazer, não dá, é muito perigoso esse negócio da pandemia aí, pá. São Paulo tá tudo liberado lá, gente, loja. Bom, o Campeonato Brasileiro está funcionando normalmente aí, tem times aí que eles estão, que os atletas estão pegando Covid, e azar, vamos embora, vamos jogar, vamos ganhar dinheiro. Então, em São Paulo está tudo liberado lá. Lá parece que pandemia já passou faz muito tempo. E lá as redes de TV dizem, não, gente, esse negócio de pandemia é muito perigoso, não vai dar para fazer debate, não, vamos cancelar os debates. Por que eles querem cancelar o debate em São Paulo? Porque o candidato do Bolsonaro, tá, é o muçulmano, o candidato do Bolsonaro lá, né? E o da direita cheirosa, né? Que é a Globo lá, a Folha, Estadão, é o Covas, né? Os dois estão mal das pernas, mesmo que eles estejam aparentando lá na pesquisa, lá em cima, né? O muçulmano lá em torno dos, sei lá, quase 30%, né? E o Covas lá com 20 e poucos, né? E o Boulos lá é o terceiro que vem lá atrás, lá, né? Só que o que está mostrando que é o seguinte, o Boulos tem uma grande capacidade de conseguir chegar no segundo turno. O candidato do Bolsonaro, ele tem uma tradição de começar eleições para prefeito lá em cima e caindo e termina normalmente em terceiro, quarto lugar. Essa candidatura é em terceiro, quarto lugar que ele normalmente ele termina nos pleitos eleitorais na cidade paulistana, tá? Então, já viram no primeiro debate que os dois candidatos da direita, da extrema direita e o da direita, foi muito ruim. Foi braba a coisa. Inclusive, o Covas teve a cara de pau num debate de largar uma fake news, gente. Um debate, o cara largou uma fake news. É claro que a imprensa ficou toda horrorizada e pensando, cara, não dá para ir para o debate. Nós vamos ter que esconder esses caras porque eles não podem debater. Vamos ter que esconder esses caras aqui, senão não vai dar certo, senão vai dar rolo, senão a gente vai se ferrar. Então, eles estão tentando proteger os dois candidatos da extrema-direita e da direita, que estão liderando as pesquisas, que é para a esquerda não chegar. Para ter uma ideia, na última pesquisa, o Boulos, que tinha 9%, ele pulou para 12%. Deu uma subida significativa. O candidato do Bolsonaro caiu 2%, o Covas se manteve ali, né? Então, o Boulos tem grande chance de ir para o segundo turno e se tornar prefeito da maior cidade do país. Isso tem repercussões interessantes numa corrida eleitoral para 2022, né? Então, essa é a questão. No Rio de Janeiro, olha, interessante, no Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, importante também, né? No Rio de Janeiro, a Globo seguiu o mesmo caminho. Só que a alegação da Globo vai ser o seguinte, eles vão dizer assim, ó, não, gente, é que assim, é que, na verdade, a gente fez reuniões lá com os vários candidatos, né? E os vários candidatos não aceitaram algumas regras, algumas posições. Então a gente decidiu não fazer debate. Não vamos fazer debate. Não tem debate. Não tem acordo, não tem debate. Não esquecendo que em 2010 não, em 2006, quando Lula concorreu à reeleição, o Lula decidiu não participar do debate no primeiro turno, só no segundo turno. E no primeiro turno que ele não participou de debate,
a Globo fez todos os debates com os candidatos. Inclusive, olha aqui a sacanagem. É por isso que a gente tem que prestar atenção no jogo político, porque senão a gente fica sendo só uns tontos lá que não entende nada de nada, tá? Pois bem, tinha as cadeiras ali com os devidos candidatos e tinha a cadeira do Lula vazia com um nome bem grande ali, Lula. E aí, a cada intervenção dos candidatos, o William Bonner pegava a palavra e dizia: olha, esse aqui é o lugar destinado ao presidente Lula, que não veio no debate, etc, etc, etc. Passou o debate todo fazendo isso. Olha aqui, essa cadeira aqui reservada ao presidente Lula, que não veio no debate, tudo mais, etc, etc. Agora, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo? O Crivella, ele está em segundo lugar. O Crivella é o candidato do Bolsonaro. O Paes Leme é o que está na frente, né? Bem na frente, com quase 30%, né? Ele está bem na frente. Tem uma certa simpatia da Globo, tá? Porque a Globo não quer o Crivella. Então tem uma certa simpatia ali da Globo. E tem duas candidaturas atrás, né? Uma do PDT e a outra do PT, que tem grandes capacidades para subir nesse período aí, nessa reta final de campanha. Tem grande capacidade para poder subir e ir para o segundo turno. Porque a tendência é que o Crivella não vá para o segundo turno. Essa é a tendência. A tendência é ele cair cada vez mais. Essa aqui é a tendência que está para acontecer aí com o Crivella, tá? E aí vai ficar o Paes Leme lá, que já teve a questão de busca na apreensão lá na sua casa, sobre irregularidade nas gestões que ele cometeu e tudo mais, tá? Então essa aqui é a questão. Pois bem, então a Globo disse, não vai ter debate, acabou o debate, tudo mais, etc. Porque no debate, as duas candidatas que estão atrás, uma do PDT, e a outra do PT, a Benedita, né? Nos debates elas já vinham se saindo bem e agora poderiam simplesmente emplacar, porque o candidato do Bolsonaro nos debates também é muito ruim, né, gente? Ele fala em Deus o tempo todo, né? Não esquecendo, todo vigarista adora falar em Deus. Porque é Deus, 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 e tudo mais. Normalmente o vigarista faz isso, só para não esquecer. Então, a parte boa que nós temos. No Rio Grande do Sul, da onde vos falo, né? Nós temos a candidata a Manuela, do PCdoB, e o seu vice do PT, o Miguel Rosseto, que foi vice-governador do Olívio Dutra, foi ministro dos governos Lula e Dilma e candidato a governador nas últimas eleições aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, aqui a Manuela lidera tem um instituto lá que bota ela com 24%, né, e tem outro instituto lá que bota com 22 e alguma coisa lá. Mas ela sempre na frente ali, no mínimo 10 pontos em cima do segundo colocado. E aqui tem uma grande possibilidade do campo popular e democrático retomar a prefeitura da capital. A prefeitura da capital que foi importante nas mãos do PT por 16 anos e foi praticamente aqui a capital da democracia do mundo, né? Não foi por acaso que é aqui que se começou o Fórum Social Mundial e quem fez as grandes articulações ali para o Fórum Social Mundial na época foi o que é candidato a vice hoje, o Miguel Rosseto, né? Que trouxe o Fórum Social Mundial para Porto Alegre. Antes o Fórum Social Mundial era apenas uma teoria lá que eles estavam fazendo. E aí o Rosseto foi lá e trouxe para Porto Alegre e vamos fazer isso aqui acontecer. Foi uma grande referência para o Rio Grande do Sul, para o país e para o mundo, né? Onde veio grandes organizações aqui debater sobre o futuro do mundo, e falando de ecologia, de saúde, de educação, várias vertentes políticas e ideológicas, mas todas do campo progressistas, e pleiteio aí uma questão de uma melhora no mundo. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos uma grande chance de vitória.
Temos que trabalhar para que isso ocorra de fato. Pessoal, esse foi o nosso giro da semana. 7 temas para cada dia da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pelos comentários ali, comentários da Sônia, comentário do Rony. Então, obrigado a todos e semana que vem nós estamos aí com o camarada Diogo aí que está voltando, não participou hoje aí por questões de agenda da política, né? E a semana que vem nós estamos aí com o giro da semana com mais notícias e vamos para cima deles, gente, porque nós somos a maioria nesse país aí. Nós não vamos deixar aí esses loucos aí tentar governar esse país e passar por cima de nós. Nós que temos que comandar esse país e botar ele no caminho certo novamente. Certo, pessoal? Até a semana que vem. Muito obrigado. E aí voltaremos, certo? Valeu. Obrigado.